Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula do curso teórico de Arquitetura Orientada a Serviços. Na aula passada, nós vimos que o Nikolai Josutis ele apresenta no seu livro Soa na Prática alguns conceitos que ele chama de conceitos técnicos, quais sejam o serviço, o barramento de serviços corporativo, o ESB, e o acoplamento fraco. Nesse slide, nós vamos apresentar uma outra perspectiva. Ela é do Dirk Kraftzig e ela foi descrita no seu livro Enterprise SOA Melhores Práticas. Nessa obra, ele apresenta elementos que ele chama de elementos-chave, que são no total 4, que seria o Application Front-End, que é responsável por disparar o processo de negócio, o serviço, que é quem encapsula as funcionalidades, o repositório de serviços, que é responsável por armazenar informações a respeito de serviços, sobre como acessar os serviços, e o barramento de serviços, que seria a infraestrutura responsável pela comunicação entre consumidores e provedores de serviço. Bom, aqui a gente percebe que há uma pequena diferença, que o Nikolai Josutis ele cita 3 conceitos técnicos, que seria então o serviço, o barramento de serviço corporativo e o acoplamento fraco. Já o Kraftzig ele chama de elementos-chave e enumera 4 elementos: o Application Front-End, o serviço, o repositório de serviços e o barramento de serviços. Nos próximos slides, nós vamos apresentar alguns conceitos que são descritos no modelo de referência do Oasis. Esse modelo de referência ele se encontra atualmente na versão 1.0 e ela foi publicada em outubro de 2006. Houve uma tradução para português do Brasil pelo Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Universidade de São Paulo. O modelo de referência da Oasis ele se descreve como um framework abstrato para entendimento das entidades significativas e os relacionamentos entre elas em um ambiente orientado a serviço e para o desenvolvimento de padrões consistentes ou especificações que suportem este ambiente. Esse padrão, esse framework que é definido pelo modelo de referência, ele não vai estar vinculado a nenhuma plataforma, a nenhuma padronização proprietária ou qualquer outro detalhe de implementação concreta. O modelo de referência ele define 7 conceitos ou elementos principais e, além disso, ele também define como vai ocorrer o relacionamento entre esses conceitos. Esses conceitos são a visibilidade, a descrição do serviço, a interação, o contrato e as políticas, o efeito no mundo real, o contexto de execução e o serviço. O serviço ele é o conceito central do modelo. É ele que é responsável por conectar as necessidades dos consumidores com as competências ou funcionalidades que os provedores entregam. Para o modelo de referência, o serviço ele é um mecanismo que vai permitir habilitar o acesso a um conjunto de uma ou mais competências. Competências essas que são fornecidas pelo provedor de serviço. E esse acesso que o serviço habilita, ele ocorre por meio de uma interface, sendo que essa interface ela deve ser bem definida. Também ela é consistente com restrições e políticas que são especificadas na descrição do serviço. Além disso, o modelo também apresenta ou descreve que o serviço ele é uma caixa preta, ou seja, a sua implementação ela vai estar oculta na perspectiva, na visão do consumidor. Os outros 6 conceitos eles são classificados em 2 grupos. Os conceitos relacionados à dinâmica do serviço e os conceitos que são intrínsecos ao próprio serviço. Os conceitos relacionados à dinâmica do serviço,
é a visibilidade entre provedores de serviços e consumidores, a interação entre essas entidades e os efeitos no mundo real que a interação com o serviço provoca. E os conceitos que são intrínsecos aos serviços é a descrição do serviço, o contrato e políticas e o contexto de execução. Esses conceitos que são intrínsecos ao serviço, eles permitem suportar a dinâmica da interação com os serviços. Os conceitos relacionados à dinâmica de serviço, segundo o modelo de referência, eles são conceitos-chave para descrever o paradigma SOA. Eles são conceitos fundamentais e são importantes para que possamos entender o que está envolvido na interação com serviços. A visibilidade é a capacidade que o provedor e o consumidor de serviço têm de se verem mutuamente. Ela vai permitir a compatibilização entre a necessidade do consumidor de serviço e a competência, que reflete na entrega de alguma funcionalidade pelo provedor de serviço. E a visibilidade ela vai ser alcançada por meio da descrição do serviço. A interação ela vai ser a execução de ações, ou seja, é onde ocorre a utilização, digamos assim, das funcionalidades. E essa execução de ações, essa execução de operações, vai ocorrer por meio da troca de mensagens. Outro fato é que cada interação ela vai estar ligada a um contexto de execução específico. O efeito no mundo real ele é o objetivo ou o propósito que o consumidor tem ao utilizar determinado serviço. O consumidor ele vai utilizar um serviço, ou melhor, as competências de um determinado serviço, para provocar algum efeito no mundo real. E esse efeito seria o resultado da interação, que pode ser de duas formas. Resposta a uma requisição, no caso o consumidor solicita e o provedor responde, e mudanças no estado compartilhado. Esse estado compartilhado seria alguma informação de uma entidade que o provedor e o consumidor de serviço têm em comum. O modelo de referência ele cita como exemplo o serviço de reserva de passagem aérea. Nesse tipo de serviço, o consumidor pretende adquirir alguma passagem aérea para uma determinada viagem. E o fornecedor do serviço seria então o agente de viagem ou a própria empresa aérea. O estado compartilhado nesse exemplo seria o assento reservado, que ele vai refletir, ele vai configurar o compromisso entre o provedor e o consumidor. Quando o consumidor adquire a passagem, o que se compartilha de informação, o que gera de compromisso é um assento reservado, que então vai ser essa promessa do fornecedor levar o consumidor ao local de destino que ele deseja. Esse assento reservado, nesse exemplo que nós demos, então seria o estado compartilhado. Os últimos três conceitos, eles são classificados como conceitos intrínsecos ao serviço, ou seja, eles referem-se ao serviço propriamente dito. O primeiro deles é a descrição do serviço. A descrição do serviço ela vai ser a informação ou o conjunto de informações que vai permitir com que o consumidor utilize o serviço. O seu propósito, então, é facilitar a interação e a visibilidade. Normalmente, os tipos de informação que se encontram na descrição do serviço são quais as funcionalidades que o serviço entrega, a definição da interface do serviço, formas de acesso, entre outras. Outro conceito é o contrato e políticas. Esse conceito ele vai estar relacionado às restrições ou às condições que são impostas ao serviço para que ele funcione adequadamente e as regras que são definidas para os participantes. Um contrato, por exemplo, ele pode definir o nível de qualidade do serviço, o acordo de nível de serviço, forma de composição, regras de segurança, entre outras informações. E o último conceito é o contexto de execução. O contexto de execução
ele é o caminho que vai ser estabelecido entre os participantes, ou seja, entre o consumidor e o provedor de serviços. Grosso modo, ele vai ser uma instância. E lembrando do conceito de interação, cada interação vai possuir então uma instância ou um contexto de execução. Esse contexto de execução, normalmente, ele vai possuir vários elementos. Dentre eles, nós podemos citar os participantes, que seria o provedor e o consumidor de serviço, a infraestrutura sobre a qual o serviço vai ser transportado, as entidades de processo de negócio e, além disso, os contratos e as políticas que serão definidas para esse contexto de execução em específico, para essa instância em específico. O modelo de referência da Oasis, ele ainda traz uma seção que apresenta as diferenças entre a orientação ao objeto, ou melhor, entre os paradigmas da orientação ao objeto e da orientação ao serviço. Inicialmente, nós temos que tanto a orientação ao objeto quanto a orientação a serviços, elas podem ser utilizadas para a construção de aplicações, sendo que tanto uma quanto a outra vai permitir que nós representemos computacionalmente coisas e ações do mundo real. Só que esses dois paradigmas vão ter formas diferentes de como vão abordar essas representações. A orientação a objetos ela vai ter um foco no empacotamento dos dados juntamente com as operações, tendo como uma característica base que tanto a estrutura de dados quanto os métodos eles são pertencentes ao objeto, ou seja, eles existem dentro do objeto, eles são implementados pelo objeto. Então, além da definição da estrutura de dados, além da definição dos métodos, nós vamos ter as implementações desses dois componentes. Já no paradigma da orientação a serviços, o foco ele vai ser na tarefa ou na função do negócio. Ele apenas vai prover algum acesso, alguma forma de acessar os métodos, de acessar as operações. Sendo que nesse paradigma, a existência de métodos ou a existência de conexão com objetos, ela é indiferente, ela vai ser incidental, porque, como nós vimos, o serviço ou a orientação ao serviço, ela tem como característica principal que ela é independente de implementação. Então, como esse serviço, essa funcionalidade vai ser implementada para o paradigma da orientação a serviços, ele não é interessante, ele é indiferente a isso. Pode até existir algum método ou algum objeto na implementação de uma determinada funcionalidade, mas para a orientação a serviços, isso vai ser indiferente. Da mesma forma, a estrutura de dados ela não vai pertencer ao serviço. O serviço apenas vai definir como é essa estrutura de dados, ou seja, apenas vai definir como e quais são esses parâmetros. Além disso, o modelo ainda afirma que a orientação a serviços ela expõe a semântica de forma mais clara e também que ela apresenta uma abstração mais adequada às atividades humanas. Como é isso? Normalmente, no nosso dia a dia, no nosso, digamos, mundo real, por exemplo, na nossa residência, quando queremos contratar algum serviço de reforma, nós contratamos um bombeiro hidráulico, nós contratamos um pedreiro para executar determinado serviço. Então, isso nós estamos delegando um determinado serviço para uma outra entidade nos fornecer. Então, seria essa ideia de que o modelo afirma que a orientação a serviços ela é uma abstração mais adequada às atividades humanas. Bom, pessoal, apresentados os conceitos do modelo de referência, vamos ver como isso é cobrado nos concursos. Essa questão é do CESP, de 2009. Eu fiz uma adaptação nela para que nós possamos ter todos os conceitos do modelo de referência. E ela diz o seguinte: um modelo de referência é um framework abstrato para entendimento dos relacionamentos significantes entre as entidades de algum ambiente. A arquitetura orientada a serviços é um paradigma para organização e utilização de competências distribuídas que estão sob controle de diferentes domínios proprietários. A respeito dos conceitos SOA, julgue. Um detalhe que podemos destacar
é que no comando da questão ela trouxe a definição de arquitetura orientada a serviços conforme apresentado no modelo de referência, que está lá, que arquitetura orientada a serviços é um paradigma para a organização e utilização de competências distribuídas que estão sob controle de diferentes domínios proprietários. Bom, dito isso, vamos às afirmativas. Afirmativa 1. A visibilidade, interação e causas são os conceitos-chave para descrever o paradigma SOA. 2. SOA é um meio para organizar as soluções que promovem o reuso, crescimento e interoperabilidade. 3. A SOA oferece a base mais viável para sistemas de grande escala, pois ela foca melhor na forma como as atividades humanas são gerenciadas. 4. Diferentemente do paradigma de programação orientada a objeto, na qual o foco está no empacotamento de dados com operações, o foco central da SOA é a interface entre as aplicações. Estão certos apenas os itens? Bom, nessa questão, os itens corretos são o segundo e o terceiro. No primeiro item, foi apresentado os 3 conceitos-chave para descrever o paradigma SOA segundo o modelo de referência do Oasis. Só que, na verdade, os conceitos são a visibilidade, a interação e o efeito no mundo real. Não é a causa, é o efeito no mundo real. O item 2 ele está correto e de acordo com o modelo de referência, pois sabemos que a arquitetura orientada a serviço ela tem um grande foco na reusabilidade. Essa reusabilidade vai permitir com que a organização ela construa soluções que facilite o seu crescimento, que facilite a sua resposta às mudanças que o mercado impõe. Outro conceito intrínseco à arquitetura orientada a serviços é a interoperabilidade. E na arquitetura orientada a serviços, essa interoperabilidade ela tem uma natureza nativa, ela tem a natureza de ser intrínseca ao serviço. Então aquela preocupação que existia nas abordagens anteriores, que alguma infraestrutura, algum framework, algum middleware para fazer com que as aplicações pudessem conversar, pudessem trocar informações, na arquitetura orientada a serviço, isso existe de uma maneira bem reduzida, porque o serviço por si ele já é feito para ser interoperável, ele já é feito para ser integrado com outros serviços. A terceira afirmativa também está correta e ela também está de acordo com o modelo de referência, que lá nós temos que a arquitetura orientada a serviço ela tem uma melhor forma de abstrair as atividades humanas na forma de delegação, como nós vimos. E ela vai oferecer sim uma base mais viável para sistemas e organizações de grande escala, exatamente porque a natureza do serviço, pela própria natureza do serviço, ele é mais escalável do que componentes que são construídos em abordagens não orientadas a serviço. A afirmativa 4 ela está incorreta. Ela apresenta uma das diferenças entre a programação orientada a objetos e a arquitetura orientada a serviço. Então nós temos que na programação orientada a objeto, o foco realmente ele vai estar no empacotamento dos dados juntamente com as operações. Mas o foco da arquitetura orientada a serviços não é a interface entre as aplicações. Apesar de a interface entre as aplicações ser importante, ou melhor, a interface do serviço ser um elemento fundamental, o foco da arquitetura orientada a serviços é na tarefa ou na função do negócio. Então, o gabarito dessa questão é a letra C. Próxima questão. Essa questão é DESAF, de 2009. E apesar dela ser de fácil solução, porque a resposta dela é trivial, é arquitetura orientada a serviços, eu trouxe a questão para nós podermos ver que os conceitos que foram apresentados, eles são de alguma forma cobrados. Então aqui no comando dessa questão, nós vamos encontrar aqueles 4 elementos chaves definidos pelo CraftSig. Então nós temos lá no comando arquitetura de software baseada nos conceitos de aplicação front-end, serviço, repositório de serviços e barramento de serviços para a formação de uma infraestrutura de negócios é denominada SOA.
Tá, beleza. Mas nós temos ali ó, os 4 elementos-chave que são definidos pelo GraphSig. Aplicação front-end, serviço, repositório de serviços e barramento de serviços. A questão foi elaborada de forma muito simplória, mas ainda pode ser cobrado de alguma forma mais complexa esses conceitos que nós apresentamos. Continuando com os conceitos, nós vamos ver a partir de agora alguns modelos arquitetônicos para a SOA. Esse primeiro modelo arquitetônico nós o chamamos de modelo triangular. Ele foi um modelo inicialmente baseado nos web services de primeira geração, que era formado pelo SOAP, o DDI e WSDL, e a sua arquitetura vai ser modelada em torno de 3 componentes: o solicitante do serviço, o prestador de serviços e o registro de serviços. Daí o nome de modelo triangular. Ele é baseado em 3 entidades. Como ele foi baseado nos web services de primeira geração, nada mais justo que esses 3 padrões do web service de primeira geração cumprir esse modelo arquitetônico normalmente. Na perspectiva desse modelo arquitetônico, nós temos então que o WSDL ele vai ser responsável por publicar e descrever o serviço. O SOAP ele tem como responsabilidade definir o formato das mensagens que vão ser usadas na comunicação entre o solicitante e o provedor. E o DDI ele vai ter a responsabilidade de definir o formato do registro de serviço, do repositório de serviço. Um detalhe que é importante que não esqueçamos é que a arquitetura orientada a serviços ela é independente de implementação. Apesar da influência que os web services de primeira geração teve na definição desse modelo arquitetônico que nós estamos apresentando, a arquitetura orientada a serviços em si, ela continua sendo independente de implementação. Então é bom lembrar que a arquitetura orientada a serviços não é web services. O web service sim implementa a arquitetura orientada a serviços, mas não é essa relação de 1 para 1. O próximo modelo arquitetônico que nós vamos apresentar, ele é conhecido como Publish, Find, Bind. Esse modelo ele foi definido bem antes de sequer cogitar alguma ideia da orientação a serviços. Ele foi criado para os conceitos de computação distribuída. Ele era conhecido como Service Trade ou ODP Trade Function e foi descrito pela ISO IEC 13235-1 e posteriormente ele foi refinado pela OMG, passando a ter o nome de Trade Specification. Ele pode ser entendido sob a perspectiva de papéis ou funções ou sob a perspectiva de operações. Na primeira perspectiva, nós temos os papéis Provider, Requestor e Broker, que foi adaptado com os nomes de Service Provider, Service Consumer e Registry. Da mesma forma que o modelo anteriormente apresentado, o Service Provider vai ser responsável por fornecer serviços que vão executar alguma função do negócio. O Service Consumer vai ser quem vai utilizar esse serviço e o Registry vai ser responsável pelo armazenamento das descrições desse serviço que o consumidor vai utilizar. Nesse modelo, nós vamos ter que o Service Provider ele vai construir algum serviço e vai oferecer serviço através de alguma rede, ou intranet ou internet, e vai publicar esse serviço em algum broker, que seria o Registry. Essa publicação do serviço não significa que o serviço vai existir lá dentro do Registry. O que vai existir lá dentro é apenas uma forma de acessar esse serviço. Então vai ser dentro do Registry vai existir informações de como o consumidor pode acessar esse serviço. Então lá nós vamos ter um contrato e uma interface que deve ser descrita de forma bem definida. Tendo o serviço publicado, o cliente ou o requestor ou o consumidor ele vai procurar pelo serviço que ele necessita lá dentro do registro. Encontrando esse serviço, ele vai ter as informações que ele precisa para acessar. E como vai acontecer? A partir das informações que ele encontra do serviço lá no registro, ele vai gerar uma ligação, ele vai invocar esse serviço lá no provedor, gerando assim essa ligação. Daí nós temos as funções do Publish,
do find e do bind. Bom, pessoal, para não ficar muito longa essa aula, nós vamos continuar com os modelos arquitetônicos na próxima aula. Até lá!